Olá, vamos para mais uma questão de ponteiros. Dessa vez usando alocação de memória e funções como malloc e realloc eu utilizei nesse código. Então a gente precisa da biblioteca stdlib. Então a questão ela basicamente fala para guardar n números em um vetor alocado dinamicamente. Ele quer que exiba a média dos números lidos e os múltiplos de 6 digitados. Ou seja, ele vai receber uma lista indeterminada, sim. Não vai ser uma pré-definida, vai ser uma que o usuário vai decidir. E antes eu sempre peço a quantidade de números que ele quer nessa lista, que ele vai colocar nessa lista, porque a gente precisa para fazer o laço e a alocação de memória, né? Do vetor. Então a gente precisa dessa informação. Então vamos começar aqui, vou começar a explicar o que eu fiz. Os múltiplos de 6 nem todos vão ser, né? Então a gente precisa fazer uma condição para isso. Mas vou começar explicando o básico. Primeiro a gente vai fazer as funções, certo? Usamos aqui as bibliotecas básicas, essa daqui para usar as realocações de memória. E começamos aqui definindo a função para cálculo da média. Tem esse float cálculo média, que eu defini o nome da função, com dois argumentos, que são os números e a quantidade de números que essa lista vai ter. Os números são, a gente vai levar como se fosse a array, certo? Vai ser a lista, vai ser o vetor que vai guardar esses números. Então a gente define ele como um ponteiro, já. Um ponteiro número float. Porque a gente vai associar ele a outro ponteiro, a um ponteiro aqui, para poder utilizar ponteiros para alocação de memória, enfim. E temos a quantidade de números, que vai ser importante para a gente fazer essa alocação de memória também. Então a gente precisa desses dois argumentos na função, certo? Não daria para fazer só com os números, porque a gente precisa da informação de quantos números vão ser na lista para o programa conseguir fazer a alocação de memória e retornar o que a gente quer, né? Porque se não houver isso, a gente nunca vai ter nunca vai ter algo indefinido, né? Tipo, algo que possa ser feito com qualquer valor. Então a gente precisa dessa garantia para poder fazer a alocação de memória usando o malloc, que eu vou explicar mais pra frente. Já utilizei na próxima função daqui, só que essa da média eu preferi fazer fora a alocação da memória. E do múltiplo de 6 eu fiz dentro da função mesmo, certo? Então, no cálculo da média vai ficar fora a alocação dos números da lista e da quantidade, com base na quantidade dos números. Então, vai ficar lá no main mesmo. E os múltiplos de 6 vão ficar nos múltiplos de 6. Eu fiz o malloc e o realloc aqui mesmo. Então, a gente começa explicando aqui a função do cálculo da média, com esses dois argumentos que eu falei. E a gente vai fazer um contador soma, float também, porque os números eu levei em consideração que são notas. Ela não especificou, a professora nessa questão não especificou que números seriam inteiros ou flutuantes. Então eu botei flutuantes porque serve como os dois, né? Eu posso colocar tanto o número fechadinho quanto o número quebrado. Então eu coloquei o float soma, porque pode receber qualquer valor, independente, e o contador valendo zero. Fiz o ponteiro, né, para associar ao vetor, que é a primeira coisa que você tem que pensar a fazer, né, quando você vai mexer com esse tipo de coisa. E começamos um loop aqui. Um laço normal, que começa no zero, termina quando terminar a quantidade, quando chegar no último valor da lista. Então, quando o i for menor que enquanto o i for menor que a quantidade, ele vai continuar lendo os valores que estão sendo imprimidos aqui. Então, digamos que uma pessoa coloca, ela diz que vai colocar 5 números e dá 5 notas diferentes, 5 valores diferentes. Então o loop vai ficar aqui. Enquanto o loop for menor que 5, ele vai continuar adicionando esse valor que a gente associou aqui a variável soma. Ele vai continuar guardando aqui e passando para o próximo até acabar a lista. Ou seja, até chegar no quinto número que foi definido aqui, certo? Então, basicamente, a gente está pegando um valor que está nessa variável aqui,
a gente já associou ela à memória da lista. Então o ponteiro vai valer, tipo, a gente dá uma lista com 3 notas, ele vai ler a primeira nota, vai armazenar na soma, vai passar para a próxima nota, e aí ele vai guardar na soma novamente, vai somar junto com o valor que já foi guardado antes, vai passar para a última nota e vai somar aqui também, mesma coisa. Então, ele vai terminar aqui de fazer essa soma, guardar a soma dos valores que a gente precisa para calcular a média, porque a média é a soma dos valores que a gente recebe dividido pela quantidade de valores que foram dados, certo? A média é assim, matemática básica. Então, a gente já vai ter a soma aqui guardada dos valores que foram definidos pelo usuário, que estão na memória do ponteiro. Então, ele vai para a variável soma, vai ser somado e vai ficar guardado lá, porque é um contador. Depois desse laço, a gente já vai ter a soma dos valores que foram dados e a gente vai fazer o float, que é a média. A gente faz o float média, que é a soma, que já está acumulada, dividido pela quantidade de números que foram adicionados. Ou seja, a pessoa vai falar a quantidade de números que ele vai colocar os números serão somados e logo depois ele vai receber a média, porque vai calcular a soma dos números que foram armazenados e a quantidade que ele falou também. Então, vai retornar a média. Essa função aqui é uma função básica, que a gente já começa a fazer logo quando começa a ver função, mesmo em qualquer linguagem. É tipo, um dos principais exemplos, o cálculo da média, né? Então, a gente pode agora passar para a próxima função que a professora pediu, que é ele vai analisar se o número que foi dado é múltiplo de 6 ou não. Então, é um pouquinho mais complexa, porque eu meio que dificultei um pouco mais do que eu deveria essa função, porque eu estava tentando entender melhor como funcionava essa realocação de memória. Então, eu queria mexer mais na função em si. Aqui a gente começa com uma função com 3 argumentos. Tá, mas por que 3 argumentos? Por que você não fez que nem a última, que você colocou 2? Apenas os números e a quantidade de números. Bom, porque eu vou fazer uma nova lista por cima disso. Eu vou fazer uma lista dos números que vão ser múltiplos. Então, eu preciso dessa terceira variável, entendeu? Não dá para eu armazenar a quantidade de múltiplos na mesma lista que estava antes, na lista números, entendeu? Então, eu tenho que fazer essa nova array, que vai guardar os valores. Ele não quer a quantidade, ele quer os números mesmo. Ele não quer que retorne só quantos números são múltiplos, ele quer que retorne quais são os múltiplos. Então a gente vai precisar de uma nova lista. A gente vai passar uma lista, vai passar uma quantidade, a gente vai passar primeiro a quantidade de números, vai passar a lista com os números, e aí a gente vai receber uma lista com os números que são múltiplos, caso tenha. Entendeu? Então a gente precisa fazer 3 argumentos para armazenar justamente os números que são múltiplos. E tem que ser um ponteiro também, certo? Ok. Agora, a gente vai começar a fazer aqui os cálculos e definir variáveis. Bom, primeiramente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que adaptar os múltiplos. A gente criou uma variável múltiplos, que ela vai ser basicamente uma variável que a gente vai utilizar no laço para fazer essa lista, certo? A gente define esse múltiplos e a gente vai fazer a alocação de memória desse valor. Então, o que é isso? O que está acontecendo aqui nessa linha? O que é isso? O que é isso? Meu Deus, que desespero. Nada demais. É porque, assim, em C, a gente não pode simplesmente pegar um N, que foi definido pelo usuário, um N que será a quantidade de números que serão dados, e colocar esse N como parâmetro de uma lista, de um vetor. Usar ele como o que o vetor vai ter, a quantidade de vetores. A gente não pode colocar uma constante dentro de uma lista, porque assim não funciona, pode dar problema, então não deixa a gente compilar, certo? A gente tem que alocar essa quantidade de valores que vão ter na lista com base no número de bytes que cada valor tem. Então, se a gente fizer essa malloc, é uma função que faz justamente isso. Ela vai alocar dinamicamente, durante a execução, a quantidade de números que será recebido quando a função for chamada.
Então, digamos aqui, quantidade futuramente será o n que eu vou pedir ao usuário, certo? Esse n pode ser 5 números. Eu não sei quantos bytes tem eles no total. Eu não sei quanto vai ter. Eu não sei o tamanho dessa lista exatamente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar ele pelo tamanho de cada valor float. Ou seja, um número float ocupa quantos bytes? Porque se um ocupa tal bytes, 5 vão ocupar esses tais. Então é isso que eu quero, entendeu? É assim que a gente faz para alocar dinamicamente durante a execução do programa, entendeu? Então a gente precisa fazer isso para no final, quando a gente for utilizar os valores que foram dados, ter o resultado correto de quantos números a gente quiser, entendeu? Então a gente tem que fazer isso. É basicamente isso aqui que eu escrevi mesmo, que a gente vai alocar dinamicamente durante a execução a quantidade de números que será recebido quando a função for chamada. Então a gente tem que preparar ela para isso, sabe? A gente não sabe quanto tamanho vai ter na lista. Então a gente tem que calcular cada valorzinho, cada número, como seu byte, com seus bytes. Então a gente faz isso. Ela basicamente tem essa estrutura, float, porque eu estou trabalhando com float, malloc, e ela vai receber um argumento só, que é a quantidade de números que vai ter essa lista, vezes o tamanho, sizeOf retorna o tamanho de bytes de qualquer coisa, de um único número float. Então, isso aqui significa a quantidade de bytes que essa função múltiplos vai ter, certo? É assim que a gente vai usar para alocar dinamicamente essa variável, esse ponteiro, né? Pronto, a gente precisa fazer isso, certo? Logo depois, o que acontece? A gente precisa fazer isso porque essa variável múltiplo será utilizada aqui. E a gente não sabe, a gente precisa ter noção de qual o tamanho dela, entendeu? De quanto a gente vai precisar para usar. De quantos números vão ter a lista, entendeu? Então, a gente precisa fazer isso. Logo depois, a gente vai definir o ponteiro, alocar o ponteiro qualquer, que a gente fez aqui um novo ponteiro, e alocar ele ao primeiro argumento, que é a lista de números que serão dados, entendeu? E depois a gente define o contador também, como na outra, que foi a soma, mas esse contador é mais para armazenar a quantidade de múltiplos que a gente vai ter. Ou seja, esse contador aqui, no final, a gente vai definir ele como isso. Eu poderia ter feito simplesmente só a quantidade de múltiplos e feito ele como um contador também, só que eu achei que assim seria mais simples. Logo depois, a gente vai fazer o for, que basicamente esse for vai analisar se o número que foi dado é múltiplo ou não é. Então, começamos aqui com um i qualquer, começando do zero. Enquanto ele for menor que a quantidade de números que a gente tem, lembrando que já foi tudo alocado dinamicamente aqui, então tá tudo tranquilo, ele vai continuar fazendo o laço, enquanto a lista não terminar. Primeiramente, a gente tem que transformar esse ponteiro, cada número do ponteiro, em números inteiros. Lembrando que a gente está trabalhando com float. E a gente precisa disso porque não dá para fazer a operação de restos sem ser inteiro. Então, se a gente tentasse fazer direto com o ponteiro aqui, sem transformar ele em valor inteiro, a gente não iria conseguir. Ele pede um valor inteiro sempre. Então, a gente tem que primeiro converter usando uma variável nova e convertendo o ponteiro para inteiro, certo? Pronto. Agora, a gente vai analisar se o valor inteiro de resto com 6 dividido por 6 tiver resto zero, é isso que significa, se o resto da divisão por 6 é zero, ele vai ser múltiplo de 6, certo? Então, o que acontece? O que está acontecendo aqui? Se for múltiplo de 6, esse valor do ponteiro vai ser armazenado aqui, no contador, no ponteiro múltiplos. Ele vai receber o ponteiro que foi designado aqui e vai guardar numa nova lista, que eu já tinha definido aqui dinamicamente na memória. A gente tem que fazer isso e armazenar numa nova lista, certo?
Porque a gente não pode colocar numa mesma lista. E a gente vai fazer o que com isso? A gente precisa separar, certo? Então, se for múltiplo de 6, esse ponteiro vai ser armazenado na lista múltiplos, certo? E aqui o contador é a quantidade de números múltiplos que tem nessa lista. Então, basicamente, o que está acontecendo? Um array, o que a gente tem no array é sempre essa estrutura. É a lista e a quantidade de valores que tem nessa lista. Então, essa quantidade aqui do contador a gente colocou porque ele é o número de múltiplos que tem na lista. A gente tem que fazer múltiplo com múltiplo. Senão não daria certo, entendeu? A gente está colocando aqui, está somando o contador, ou seja, se a gente está percorrendo uma lista inteira, iterando uma lista inteira. Se for múltiplo, esse contador vai para 1. Aí ele passa para o próximo número. Se for múltiplo, novamente passa para 2, para 3, para 4, quantos forem. E aí o que acontece? Essa lista vai ter a quantidade x de números múltiplos. Ou seja, o que está armazenado aqui no contador é a quantidade x de números múltiplos que eu citei. Então a gente precisa fazer com base no contador mesmo, para separar mesmo os múltiplos. Entendeu? Então é uma lista que tem x quantidades de múltiplos que estão sendo adicionados. Se for múltiplo, vai para 1. Se outro for múltiplo, vai para 2. Enfim, vai ser múltiplos contador. Contador é quantos múltiplos tem. Então, esse ponteiro aqui, se ele for múltiplo, ele vai para a lista. Se ele não for múltiplo, não acontece nada. Passa para o próximo. Entendeu? Aqui está no for. Isso tudo é o for. Ele está passando de número em número, ponteiro em ponteiro. Cada valor do ponteiro está sendo analisado nesse if. Digamos, temos uma lista com 5 valores. O primeiro valor aqui vai ser analisado. É múltiplo de 6? Então, ele é. Então, ele vai para a lista múltiplos e o contador aumenta para 1. Então, a gente tem uma lista múltiplos com uma unidade. No caso, seria basicamente isso aqui, entendeu? Mas, como a gente não sabe no começo ainda quantos vão ser, a gente tem que usar o contador. Então, digamos, temos uma lista com 5 números e 3 são múltiplos. Basicamente, quando terminar a operação, vai ser como se fosse uma lista múltiplos 3, certo? É isso que eu quero dizer. Então, ele vai analisar se é múltiplo. Passa para o próximo. Não passa para o próximo. Passa para o próximo. E quando for, vai ser armazenado aqui nessa lista, com base no contador somando também. Então, enquanto a gente faz isso, enquanto a lista ela vai aumentando ou não, dependendo, a gente já pode dizer que o contador é basicamente a quantidade de múltiplos que a gente tem. Então, definir aqui já no final do laço que a quantidade de múltiplos é a mesma coisa que o contador. Não estou errada, né? Porque se for múltiplo, o contador vai ser somado a 1. Se não for, passa para o próximo. E, além de ser somado a 1, contador, a lista vai guardar esse mesmo número, certo? Tá vendo? Ela guarda o número, ela não guarda a quantidade, porque o ponteiro está sendo alocado para lista. O próprio número está sendo alocado para lista. Então, pronto. Aí eu escrevi aqui umas coisas, a gente precisa definir esse contador, pois ele é quem irá representar a quantidade de múltiplos que tem na lista. Então, é isso que eu falei mesmo. Depois disso, depois do laço, a gente vai finalizar a função aqui para dar o return dela. Só que antes, a gente precisa utilizar outra função de alocação de memória, que é o realloc. O que faz o realloc? O realloc a gente utiliza ele em variáveis, em listas que já foram alocadas. Alocadas tanto com malloc ou com calloc, que é outra função semelhante. Então, o realloc ele vai pegar o múltiplos, que é uma lista, e vai realocar com base agora nos múltiplos de 6, não mais com a quantidade de números que a lista tinha. Então, aqui no começo, a gente tinha alocado a memória a lista múltiplos com base na quantidade
de números da lista, porque antes a gente não sabia quanto tinha de números múltiplos. Agora a gente sabe, então a gente precisa realocar a quantidade nessa lista para ficar equivalente a apenas os números de múltiplos. Isso para a gente não ter desperdício de memória, uso excessivo de memória. Então a gente precisa fazer isso para ficar uma coisa mais clean. Então a gente só quer os múltiplos, a gente não precisa ficar alocado para todos os valores, entendeu? Então a gente só faz esse realoque assim para dar um recall em algo que já tinha sido alocado para ele ficar para algo específico. No caso, algo que a gente já sabe agora. Agora a gente já sabe a quantidade de múltiplos. Então, o que está acontecendo aqui? A gente está usando o realoc com um float, usando dois argumentos. Os múltiplos, que é a lista, e usando a quantidade de números múltiplos. Então, aqui a gente está usando o contador, que é aquilo que eu falei. É quantos múltiplos tem na lista. É o argumento do array múltiplos, certo? Porque a lista vai com base na quantidade de números que ela tem. Então, se ela tem 5 valores, esses múltiplos agora, e 3 são múltiplos, essa nova lista agora são 3 valores. Então, esse contador representa esses 3 valores que estão na lista. Então, a gente vai fazer isso, realocar com base nos múltiplos agora. Enquanto quanto cada valor que é múltiplo ocupa em bytes nessa memória. Então, a gente está pegando a própria lista como primeiro argumento e como segundo argumento a quantidade de bytes que cada contador tem, cada número múltiplo tem. Então, é aqui que a gente tem essa nova alocação de memória que funciona como para ficar mais dinâmico durante a execução. É exatamente isso, porque a gente precisa dela para funcionar depois quando for chamar a função com base na quantidade de valores que a pessoa digitou. Então, agora aqui é com base nos valores que restaram, com base nas funções na função que foi feita. Então, aqui a gente está definindo a quantidade de múltiplos como contador, porque é um argumento que a gente fez aqui anteriormente e a gente precisa dar um nome a ele. Então, ele é basicamente contador mesmo, ele já está acumuladinho aqui bonitinho, então a quantidade de múltiplos é esse x que o contador acumulou. Então, no final, ele vai retornar, enfim, a lista múltiplos, certo? E ela está alocada corretamente, sem desperdiçar memória, sem nada, perfeitinha, como deve ser. Enfim. Pronto, terminamos as funções, agora é só chamar elas, né? E pegar as informações que a gente quer. O int main aqui, a gente abre normalmente e a gente vai primeiro fazer uma variável n, que no caso seria a quantidade que foi definida aqui. Vai ser nosso segundo argumento das funções, certo? É a quantidade de números que essa lista vai ter. É isso que vai definir quanto vai precisar da alocação da memória, quanto bytes vai ocupar. Então, a gente precisa fazer isso. A gente faz um printf aqui para ficar mais elucidado. Então, eu botei quantos números você quer adicionar e fiz um scanf normal de inteiro. Agora a gente tem os valores que vai ter na lista. Então, agora a gente precisa fazer a alocação dinâmica da memória da lista que será recebida. A gente vai receber uma lista com N valores. São muitos valores, pode ser muitos valores. A gente precisa fazer essa alocação de memória para saber quantos esses bytes vão ser ocupados. Então, a gente faz um float números, que vai ser a nossa lista, a lista que o usuário vai determinar, mas antes a gente tem que primeiro alocar ela com o n. Então, é basicamente o que eu falei. Float, malloc, e o argumento que vai ser n vezes size of float, ou seja, aqui size of float, quanto byte tem um único float, vezes n floats. Então, se a pessoa digitou 5, vamos ter 5 números, eu vou saber quantos esses 5 números vão ocupar em bytes. Porque aqui tem quanto 1 ocupa, vezes a quantidade que vão ter nessa lista. A quantidade que vai ter nessa lista. Então, a gente já está alocado dinamicamente. A gente precisa fazer isso
Primeiramente, por quê? Porque eu não poderia simplesmente pegar fazer um vetor, um float, números com isso aqui, entendeu? Você não deixa a gente fazer isso. Ele diz que tem que ter um valor constante. A gente não pode definir um valor que será só descoberto durante a execução. Então, a gente tem que fazer isso aqui porque ele já faz isso pra gente. O malloc já tá fazendo isso pra gente, já tá fazendo essa função pra gente, entendeu? Então, a gente está definindo quanto de tamanho vai ter essa lista, certo? Uma lista chamada números, que vai ter n números, terá tal tamanho de bytes. Isso que a gente tem, isso que a gente quer. Já está alocado, já está pronto. Então agora só falta adicionar os números. Agora que a gente sabe quantos números vão ter, porque o usuário vai decidir. Então vai ter o printf, adicione os números e depois a gente começa um for aqui, simples, de lista. Um for que recebe números de uma lista. Ou seja, um i qualquer, que começa do zero, enquanto for menor que o tamanho da lista, ou seja, só quando a lista terminar, ele termina, ele vai passando para o próximo. Então, ele vai escanear aqui, ele vai guardar esses valores que serão adicionados um por um e guardar na lista números, que a gente definiu aqui. Certo? Então é isso. Agora a gente já sabe quais são os números e quais são a quantidade e qual é a quantidade de números. Então a gente vai fazer o cálculo da média, porque a gente já tem os dois argumentos que a gente precisa para a primeira função. Então eu pego aqui o float resultado da média é igual à função que eu fiz inicialmente, com os dois argumentos que a gente descobriu agora, números e n. Então a gente está fazendo um recall aqui de uma função com dois argumentos, que no caso seria números e quantidade, agora é números e n, que a pessoa digitou. Então ele faz aqui a média direitinho e retorna ela no printf de boa. Agora a gente vai fazer a chamada da função múltiplos. Não precisei do malloc aqui como eu fiz aqui na média, porque eu fiz o malloc já inicialmente na função dos múltiplos mesmo. Então, aqui a gente trabalha só com o float ou com o print e com variáveis novas, né, que vão ser os argumentos. No caso, os argumentos a gente já tem os dois para o cálculo dos múltiplos. A gente já tem os dois, que é a quantidade de números, que é o n, e os números que a gente já pegou aqui nesse laço, certo? Agora a gente precisa do terceiro argumento, porque aquela função de múltiplos tem 3 argumentos, que é a quantidade de múltiplos. Então, a gente vai chamar aqui a função float resultado múltiplo, é a função múltiplos de 6, com os argumentos que tem aqui, números, n, e a quantidade de múltiplos sempre com o ezinho aqui, porque a gente está pegando algo que está na memória, certo? A gente está indo para a mesma memória de algo que está alocado aqui, porque é um ponteiro, certo? Então agora a gente já tem o resultado, mas agora a gente precisa fazer como a gente vai listar esses números, porque não dá pra fazer simplesmente um printf dos valores que são valores de uma lista. A gente precisa fazer um for para ele ir imprimindo um por um. Então, se a quantidade de múltiplos for maior que 0, a gente vai imprimir esses valores. Se não tiver nenhum múltiplo, simplesmente não vai imprimir. Então, se tiver múltiplo, o que está acontecendo aqui? Os múltiplos de 6 que você digitou são: fiz um laço, como eu falei, porque a gente precisa do laço em listas para imprimir cada valor de uma lista, para imprimir cada valor que é múltiplo. Então, a gente precisa fazer esse laço para ele imprimir um por um. Então, tem um for aqui com uma variável qualquer j, enquanto for menor que a quantidade de múltiplos, ou seja, já mexendo aqui com a nova lista que a gente tem, com a lista que tem múltiplos, ele vai passando para o próximo. Então, ele está fazendo aqui um printf, está imprimindo os valores um por um, com a quebra de linha da função que a gente fez. No caso aqui foi um ponteiro com a função. Então, ele está basicamente fazendo isso, imprimindo um por um
e chamando um por um, né? É só isso, basicamente. Não tem muito segredo nessa parte. É uma questão meio chata. Eu achei meio complicada para chegar na lógica dela, porque mexe com ponteiro, essas coisas. Mas é muita coisa mais básica também. Então é isso e obrigada por assistir o vídeo.